Aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, hoje é dia de festa. Assim sendo, nós vamos esquecer um pouquinho só aquele horáriozinho, senão não vamos ter exposição da palavra, mas vamos passar um pouco e depois vocês compensam isso na escola bíblica. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Eu fico emocionado quando vejo tudo isso, porque Deus me deu o dom de evangelista, e eu amo isso que faço. Efésios capítulo 2, de verso 1 ao verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa festa espiritual. O teu reino está sendo acrescido, vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo tocadas, gerações e gerações, Senhor, hoje à noite vão ser formadas debaixo da tua palavra, por causa da tua fidelidade, porque tu és Deus, nosso Deus, de geração em geração. Perdoa os nossos pecados, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que ouçamos a tua voz nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. No século XVIII, um homem muito inteligente, um filósofo, disse algo que parecia muito correto. Jean-Jacques Rousseau, com todo o seu positivismo, seu otimismo, afirmou o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Isso se tornou um axioma, uma verdade estabelecida naquela época, e muitos creram nisso, que o homem nasce bom e que a sociedade é que o corrompe. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus resolveu dar cabo da raça humana, Gênesis 6:3 disse assim: então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Também no versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal
todo o desígnio do seu coração. Viu Deus que a maldade tinha se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. E no verso 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. E você sabe o que aconteceu? Veio o dilúvio e foram salvos aquelas poucas pessoas. Em Jeremias capítulo 17, o profeta diz que o coração do homem, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Em Provérbios, mesmo livro de Provérbios 22, que muita gente conhece, esse versículo ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ainda for velho não se desviará dele. Nesse mesmo capítulo está escrito: a estultícia, a malícia, a manha, a mentira está ligada ao coração da criança, e a vara da disciplina o afasta. Nesse mesmo livro de Provérbios, capítulo 29, verso 15 diz que a criança entregue a si mesmo, quando crescer, vai envergonhar sua mãe. Então, quem que pode dar o melhor raio-x da natureza humana? Certamente não é Jean-Jacques Rousseau, é as Escrituras, os autores sagrados é que podem nos dar a melhor diagnóstico. E quando eu falo raio-x, eu estou falando uma linguagem que muitos entendem. Mas a linguagem hoje é que a Bíblia nos faz uma tomografia computadorizada, ou uma ressonância magnética, que vai, eu já entrei 2 vezes naquele tubo, ali varre todo o corpo humano, as células, o que o médico pediu no exame, com uma precisão muito maior do que raio-x. E quando nós olhamos o texto de Efésios, nós ficamos pensando, está aqui o resultado da tomografia, da ressonância magnética. Ele vos deu vida, aí vem o resultado diagnóstico: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E qual era a situação, e qual é a situação do homem sem Cristo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos desobedientes, o nosso coração corrupto nos levava a fazer aquilo que os nossos pensamentos tinham engendrado. Então aqui Paulo rapidamente fala sobre os 3 grandes inimigos do homem que o impulsionam a desobedecer a Deus. Primeiro, o mundo. Diz: nos quais andaste segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, se você comparar com um rio Amazonas, que corre velozmente e leva tudo quanto não tem vida. Muitas vezes eu estou na beirada de um barco, vendo aqueles troncos imensos descerem, peixes descendo mortos. O mundo é assim: quem não tem vida, segue o curso deste mundo. Só um peixe vivo consegue nadar contra a correnteza e pular e etc. E Paulo diz aos Romanos, escrevendo para nós: não vos conformeis com este século,
com essa presente ordem de coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo é caído, o mundo está cheio de sujeira, o mundo é constituído. Quando eu falo mundo, não estou falando do cosmos, que o cosmos é belo e Deus foi que criou, mas falando dessa mundaneidade, dessa coisa que quando assim, eu estava no mundão, já sabe, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência é desejos. É assim que o mundo vive. É assim que ele caminha. Eu estava em Los Angeles visitando um dos nossos parceiros, e ele disse: pastor, quer fazer algum passeio? Quer fazer, que tinha algum horário que dava numa tarde? Eu disse: não, eu quero ir em Hollywood tirar uma foto, que da outra vez eu vi e não tirei. Aí me levaram a Hollywood, está lá o teatro onde entrega o prêmio Oscar, a calçada da fama, o teatro chinês. Eu já tinha ido lá, não me interessava. Mas eu me interessava por uma parede imensa, que tinha 3 símbolos. O cara que criou o teatro, acho que é Dolby, não sei o nome agora exato, onde entrega o prêmio Oscar, aquelas mulheres lindíssimas, vestida daquele jeito que você sabe, toda aquela vaidade do mundo. Hollywood está discipulando o mundo para se afastar cada dia mais de Deus. E eu cheguei lá e falei: está aqui onde eu quero. Tinha lá 3 símbolos, eu estou pesquisando, um dos símbolos, todos 3 são deuses, demônios, potestades. Um é do Egito, ainda estou pesquisando. E ali, quem construiu aquele teatro, construiu aquela obra tremenda, grande. As pessoas não se apercebem que ali está representado o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. 3 seres espirituais, demônios, que estão na cultura do ser humano. E o segundo, portanto, é o diabo, que nos impulsiona a fazer o mal. E Paulo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, hoje, atua nos filhos da desobediência. Satanás está ativo no nosso planeta. Nós vemos cada dia coisas mais absurdas. Agora uma nova droga que a pessoa toma e quer morder a outra pessoa e comer a carne dele. Eu falei: meu Deus, eu já imaginei tantas coisas, mas essa está ultrapassando todos os limites. O que a mente humana consegue então criar para ganhar dinheiro e destruir a vida das pessoas. O diabo age por meio dos demônios, tem poder sobre o sistema do mundo, ele influencia a vida de todos os não cristãos. Sua estratégia é a mentira e a ilusão. Mas Paulo disse também que nós estávamos debaixo das obras da carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos filhos da desobediência por causa das nossas obras, e agora, por causa da nossa natureza, filhos da ira. Essa é parte dessa ressonância espiritual, né? Essa ressonância magnética, essa tomografia computadorizada, mostra claramente a situação do homem. Não há nada de bom no homem. Não precisa exagerar. Tantas crianças lindas, né? Você vê uma criança. Hoje eu estava lá em casa, levei um casal com uma criança de 1 mês, e estava amamentando. Mas aquilo é lindo, é verdade, mas é um pecador. Que se não for educado,
Sabe, criança aprende a mentir, ninguém ensinou. Inventa histórias que você fica pensando assim, menino vai para Hollywood, não é possível. Com 4 anos inventando tanta história, tanta mentira, jogando um contra o outro. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, a malícia, a maldade. São filhos de Adão fora do jardim, como eu e você. Então, irmãos, a situação desse homem é que ele está condenado. Essas obras da carne, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, seguindo o mundo, e o espírito da potestade do ar, gerando nele a mentira, a mentira, a mentira, a ilusão do mundo. Quando eu era adolescente, jovem, antes de me converter, eu ficava pensando nas minhas ilusões. Eu navegava, pensando em riqueza, apartamento, lancha, mulheres. Eu vou parar por aqui. Navegava. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a pensar assim, esse cara sou eu. Quando Cristo veio, eu falei, obrigado, Senhor. Tanta mentira, tantas horas em mesa de bar, tanta influência do diabo. Primeira noite que eu cheguei em casa, depois de ter uma experiência com Deus profunda naquele dia, eu senti uma força querendo entrar na minha cabeça, e eu instintivamente falei, em nome de Jesus, vai embora daqui. Senti autoridade. Falei, sabe, no capítulo 1 de Efésios, diz aquela obra de Deus, e que Deus deu Cristo à igreja. Escute bem o que eu vou dizer. Deus deu Cristo à igreja. Deus botou Cristo acima de toda potestade, poder, domínio, trono, e o deu à igreja. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E Deus deu a igreja para Cristo. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Deus deu Jesus para a igreja, para ser o cabeça. Nós somos o corpo dele. E agora nós temos autoridade, porque estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E Paulo confirma no capítulo 2, versículo 7, eu não cheguei lá ainda, mas vou chegar, como diz, e nos fez, versículo 6, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No início da minha fé, eu estava orando, comecei a orar, aprender a orar de joelhos. Eu tinha 3 livros, 4 livros no criado mudo, e o livro começaram a bater um em cima do outro. O livro suspendia e caía, suspendia e caía. Eu pensei, eu não estou ficando doido. Não. Em nome de Jesus, vai-te embora daqui. Fica quieto o livro. Falei, mas que espírito sem vergonha, quer me atrapalhar para orar? Aí um dia eu estou naquela oração, tinha um taco solto no quarto. E o taco batendo. Eu falei, em nome de Jesus, vai embora daqui. Minha família era espírita, andava com muitas doutrinas, muitas coisas, e um dia eu estou orando, estou naquela comunhão com Deus, aí entrou 4 baratas no meu quarto, voando e batendo no guarda-roupa. Meu Deus, me arrepiei tudo, acho que era a esquadrilha de fumaça do inferno aquela. Eu liguei a luz e fui matar as baratas, e depois... Você tem espírito para orar depois de uma guerra dessa? Mas teve um dia que eu estava ajoelhado orando. Aquele dia foi terrível. Eu vi algo assim. Meu Deus. Eu passei alguns dias sem orar, para não ouvir aquele esturro.
Eu era muito novo na fé para entender que ele é derrotado. Então, muitas coisas que vêm na sua mente, você pensa que são suas e o inimigo colocando. O mundo já está cheio de imundície. E desde aquele dia eu aprendi uma coisa. Quando eu dizia, em nome de Jesus, vai embora, Deus me deu autoridade, e essa autoridade é de cada crente. Da cada um que nasceu de novo. Mas é de lá que nós viemos, e Paulo diz, todos nós estávamos lá. Filhos da ira, como também os demais. Mas aí Paulo diz no versículo 4, mas Deus, eu gosto desse mais, desse entretanto, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus, que coisa maravilhosa. Se ficasse no capítulo 3, ou no versículo 3, nós íamos para cá deprimidos. Mas agora Deus, em Cristo, revelou o seu amor. E esse amor foi revelado na cruz. Ele nos amou, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Essa é a teologia correta. Quando você recebe Jesus, quando você se converte, você está declarando que você aceita a morte de Cristo como sua morte, mas também a ressurreição de Cristo como a sua ressurreição. Essa parte nós não entendemos logo no início, mas se alguém morreu em Cristo, ressuscita com Cristo. O batismo tem esse significado de deixar as coisas velhas para trás, morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para as obras do diabo e nascer para Deus uma nova vida. Que Pedro diz, a indagação de uma nova consciência para com Deus. É isso, para mim eu considero o maior milagre. Pegar alguém com 16, 17, 19 ou 60 anos e fazer essa pessoa pensar diferente, agir diferente, amar o que não amava, odiar o que amava. Só o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Mas diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos. Olha, não tem um morto mais morto do que outro, o homem está morto. Muita gente não entende o Evangelho, porque está morto, tem que ter paciência. Ele nos exaltou, versículo 6 e versículo 7, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É assim que está na sua Bíblia? Então leia comigo o versículo 6 e 7. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Levanta a sua mão. Escute bem, você está assentado, aqui é passado, não é que vai. Nós já estamos reinando. Paulo diz, nós reinamos agora sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Satanás não tem mais domínio sobre vós. É que talvez você não saiba ainda o poder que há no nome de Jesus que habita em você. Talvez você não saiba ainda. Mas eu já tive muitas horas de ter que enfrentar endemoniados. Se eu te odeio, de joelhos, mão para trás. Eu tenho autoridade? Não, em nome de Jesus. E nas lutas da sua casa, você se ajoelha e começa a dizer, aqui na minha casa não, Satanás. Essa família é do Senhor. Pode ser que seja só você crente, comece a declarar isso na sua casa. Muitos que se batizaram, é o único crente em casa, mas comece a orar pela sua família.
E aqui, amados irmãos, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar sua bondade para conosco pelos séculos dos séculos. Século dos séculos é uma linguagem de eternidade. Verso 8 e 9, leia comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aí. Porque pela graça, mediante, e isto não vem, é dom de Deus. Escute bem, nós estávamos mortos, agora somos salvos pela graça, pela fé. Não vem de vós nem a fé, e nem a graça, e nem a salvação. Presta atenção que a Bíblia está dizendo. E isto não vem de vós, ninguém vai ser salvo por obras. Muitos cristãos pensam assim: se eu me comportar direitinho, se eu fizer isso, e se eu fizer esmolas, tudo isso é bom, Deus vai me aceitar. Você está errado. Deus já te aceitou em Cristo. É o sangue derramado. Deus já te aceitou. Deus não vai te amar menos nem amar mais. Ele vai te ficar mais alegre e mais triste com você, mas não vai te amar menos e amar mais. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, escute bem. A fé salvadora é dom de Deus. É Ele que implanta essa fé no nosso coração. O homem pode ter otimismo, ou pode ter fé na fé. Ele tem fé na fé que tem, mas essa não é a fé salvadora. A fé que regenera é a fé salvadora, e essa é obra de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, eu falei aqui, em primeiro lugar, a obra do pecado contra nós, nossa situação em Cristo. Depois eu falei a obra de Deus por nós, nossa posição em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, presta atenção. Às vezes você acorda ruim, comeu feijão de noite, e você, naquele dia, está assim, ou acorda assim como se fosse um pagão. Nossa emoção faz isso. Tem horas que está cheio de fé, mas tem horas que não está. Isso é a sua situação. Agora, a sua posição não varia. É em Cristo. Só tem uma diferença em Efésios 1 e 2. Quem está em Cristo, quem está sem Cristo. Esta obra de Deus por nós, em Cristo. Agora, a obra de Deus em nós. Versículo 10, vamos já terminando. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega traduzida por feitura é poema. Poema. Origem da palavra poema. Significa aquilo que é feito, um produto manufaturado. Em outras palavras, nossa conversão não é o fim, é apenas o começo. O seu batismo não é o fim, é apenas um começo. Você foi recebido aqui, com uma nova igreja que você está participando, é apenas um novo começo. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, aleluia. Deus continua a operar em nós, a fim de sermos segundo o seu plano, segundo o seu Filho, parecidos com Jesus. Você e eu fomos chamados para sermos cristificados. Essa cristificação, Jesus cada dia está mais habitando em mim e você. Agora, em quarto lugar, último lugar, Deus opera por meio de nós. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
E tem uma palavra aqui, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos criados para as boas obras. João Calvino escreveu assim: somente a fé justifica, mas a fé justificadora não pode estar só. As obras que Paulo cita têm duas características. Em primeiro lugar, são boas, e em segundo lugar, é Deus que cria essas boas obras e nos chama para elas. Cada cristão deveria pedir a Deus, dizendo a Ele: tua palavra diz que o Senhor me salvou pela graça. A graça, o dom, é um presente. A fé é a mão que pega. A fé é essa atitude de receber. Se eu quisesse dizer: pastor Iron, eu quero lhe dar meu carro, você aceita? Ele aceita ou não aceita? É um dom. Agora, a Bíblia diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como esse mundo está precisando de boas obras, irmãos. Como este mundo está precisando de gente com coração para servir o próximo, servir a igreja, servir o pecador. Cada vez que eu vejo o barco sair, eu me emociono. Aquele barco de 30 metros, um motor de 420 cavalos, gente, médico, dentista, enfermeiros, enfermeiras, e a tripulação e todo, e agora vem um grupo de pessoas de fora. Agora passaram uma semana no Rio Ninim, com 30 pessoas de Brasília, visitaram 4, 5 comunidades, lá esquecida no meio da floresta. Você acha que ele nunca nem ouviu falar, só aqui na igreja, Rio Ninim. E o pessoal de Brasília comprou R$3.000, trouxe para medicamento, para acrescentar. Compraram um monte de pasta dental e de outras coisas para poder dar aos ribeirinhos, abençoá-los. Agora, qual foi a boa obra que Deus te chamou? Você precisa descobrir. Porque diz que de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, e que é dele o querer e o realizar. Se eu fosse você, eu ia orar mais sobre isso. Deus, qual é a obra que o Senhor me chamou? Primeira coisa, você se envolver num grupo familiar é uma boa obra. Pregar o evangelho é uma boa obra. Discipular é uma obra excelente. Por favor, discipuladores, não desistam. Uma cesta básica para uma família que está passando necessidade é uma obra excelente. Ajudar um irmão que está desempregado a pagar a luz, pagar a água, suprir a casa dele, é uma obra excelente. Ser instrumento de Deus para pacificar uma casa que está em brigas, somos pacificadores, é uma obra excelente. Mas tem alguma coisa particular para você. Deus sabe. Nas minhas férias, quando eu estou numa praia, 5 da tarde eu estou na beira-mar, até que o sol se ponha, meditando e perguntando: o que tu queres para mim este ano? Tu queres os próximos anos? Eu não quero gastar minha vida inutilmente. Me ajuda, me mostra. Muitas horas eu estou ali, Luciana sabe, ela vai para uma feirinha, tudo, outra alguém, e eu estou na beira-mar pedindo a Deus, me ajude. Eu só tenho essa vida, eu não vou desperdiçar os meus dias, eu não posso errar, eu já errei muito na vida, me ajude, Senhor. Sabe, eu até me emociono porque eu sinto a direção de Deus na minha vida, nos detalhes. Os detalhes. Eu quero dizer para você, não desista do que Ele tem para você, mas descubra. Ajoelha. Pede a Deus.
porque nós somos aqui um exército capaz de transformar esta cidade. Esta cidade. Se você é um juiz, é um advogado, é um médico, é um funcionário público, é um comerciário, um comerciante, tem uma boa obra, siga Jesus. Onde você está trabalhando já é uma obra excelente. Ter crentes honestos aonde você está. Esta cidade não está precisando de mais igreja, está precisando de crentes verdadeiros. Está cheio de igreja para todo lado, e está cheio de crente desviado no presídio. Mais de 300 pastores no presídio. Esta cidade está precisando de gente honesta, gente que ama a Deus, gente capaz de dizer: meus valores são do reino. Eu não vou seguir a carne, nem o mundo, nem o diabo. Eu vou seguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou seguir a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Paulo César pode subir, tem um anúncio apenas depois da oração. Ó Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por essa festa espiritual. Bendito seja o teu nome. Eu te peço que tu inspires esta igreja, assim como entrou na agenda desta igreja o presídio, Senhor, a capelania prisional, o barco hospitalar, a capelania nos hospitais, tantas obras que estão aí, Senhor, falando por si mesmo. Que o Senhor levante um exército de gente crente, gente que ama, gente que é capaz de se doar, para fazer a tua vontade, descobrir a tua vontade, nesse mundo que tu nos chamaste das trevas para a luz, para nos assentar contigo nos lugares celestiais. Só nos resta alguns anos aqui. Ajuda-nos a fazer a tua vontade. Livra-nos da nossa vontade. Livra-nos da nossa vaidade. Livra-nos, Senhor, de querer reputação, de fazer para aparecer para os homens, que aí já teremos recebido o galardão aqui, acabou-se. Nós queremos fazer para a glória do Senhor. Abençoa o teu povo. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.